Moço, miau. Moço, o senhor não é da maçonaria? O senhor não é maçom? Mas por quê? Que eu ouvi dizer, porque eu preciso que alguém me disseram que a maçonaria é muito, muito poderosa, né? Desfaz esse feitiço. O senhor não está vendo que eu fui enfeitiçada, que eu sou metade mulher, metade gato? Tá vendo? Vocês não são bruxos? Não, não somos bruxos. E não desfazem feitiço? Lógico que não. Não? Então para que serve essa maçonaria? Precisamos conversar. E nem aceita pet? Vocês não aceitam pet, não aceitam mulher? E se eu quiser ser... Porque eu sou mulher. Se eu quiser ser maçoa, eu quero ser maçoa. Não acredito no que eu estou vendo. Não acredita? Então tá bom. Então também não vou te entrevistar coisa nenhuma, porque não me interessa. Vocês também não aceitam pet? Também não. Mas tem um bode lá que eu sei. Pois é, tem. Tem um bode. E também então não aceita pet, não aceita mulher, não aceita nada. Mas bode aceita. A bode aceita. Gato não. Gato não. Bode feio e a boda. A cabrita. Também não aceita? Não. Então eu vou... Então o senhor também não me interessa, tá bom? O senhor não faz nada, o senhor não me interessa. Miau. Mas que coisa. Só me aparece coisa assim. Então, doutor Samir, essa gata aí, o senhor não repara não, que só Freud explica, tá? Olha só, gente, o doutor Samir Cury, além de ser um grande psicólogo, é também vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e outras cositas mais. Mas o que importa aqui é a gente falar de um tema muito polêmico, que tem diversas... cada um fala uma coisa, não é? Que é sobre a maçonaria, da qual ele faz parte desde 1978, não é? Então, quando a gente fala, doutor Samir, de um assunto como esse, que é milenar, né? Tem mais de 300 anos, que foi fundado lá na Grã-Bretanha, em 1717, é isso? A nova maçonaria. Quando eu errei sua data, né, que foi em 1798, eu falei, acho que você já era maçom em outra encarnação. Porque, gente, é muito tempo. Então, a minha pergunta é, afinal, o que é a maçonaria? Interessante essa pergunta, porque existe sim um tabu, concordo com você, com muitos que ainda têm essa dúvida. Quando eu digo nova maçonaria, de fato, ela era um estilo de maçonaria, como você disse, soa muito bem dito, milenar. O âmago da maçonaria, a base da maçonaria, vem do rei Salomão. Então, muito Rei antes Salomão. de Cristo. Pois é, então tudo dentro da maçonaria é simbólico e gira em torno de lendas vindas da época do rei Salomão. E depois, ao longo dos séculos, vem se adaptando de forma ou operativa ou apenas estudiosa, né, em prol da liberdade do ser humano. Então, respondendo à pergunta, sem cair no chavão, que é estudado constantemente, é fazer com que o ser humano faça da humanidade, certo? A sua e a felicidade da humanidade, né? É o aperfeiçoamento dos costumes. Porque nós precisamos falar primeiro da antiga maçonaria, né? E agora da nova. Porque a nova agora tem até online, tem na internet. É por isso que eu estou lhe perguntando, que é a dúvida de muita gente, né? Por que tantos segredos? Bom, primeiro, retroagindo um pouquinho, não existe maçonaria de internet.
Nós temos em São Paulo, por exemplo, 3 potências maçônicas que têm o seu respectivo site informativo, quem é o nosso presidente, quem é o nosso delegados em várias regiões e tal. Para isso, o organograma está no site, né? Mas uma reunião e segredos que não devem ser revelados não constam no site. E, sim, existe alguns que querem se locupletar com relação ao aspecto financeiro, que produzem sites, produzem até potências espúrias, que a gente chama de espúrias não reconhecidas, que essa nem recomendo que sejam consultadas, porque tudo indica que vai levar para um caminho indesejável da maçonaria. Pelo Qualquer contrário, um pode ser maçom? qualquer um, desde que estabeleça o que se insira dentro dos padrões da maçonaria. Quais são os padrões? Por liberdade, igualdade e fraternidade. Então, liberdade de fé, de crença religiosa, por exemplo, a maçonaria tem. Nem todas as religiões têm, mas a maçonaria tem. Um dos aspectos fundamentais para ser um maçom é crer num ente superior, que a gente chama de grande arquiteto do universo. Crendo nisso, já é o primeiro passo a ser um maçom. Tem que ter fé. Fé num ente superior. Então, analisando sobre esse prisma, todas as religiões são bem-vindas desde que façam ou estabeleçam esse primeiro passo. Então, doutor Samir, agora vamos ao que interessa, né? Que eu já lhe perguntei sobre o início, como começou a maçonaria, por que sobrevive até hoje, entendeu? Qual a importância dela na história, não é? Bom, a história da humanidade tem muito a ver com a história da maçonaria, né? Ela vem ao longo dos séculos atuando, agora mais recentemente, se a gente pegar de forma proporcional, a Revolução Francesa, a gente fala, recentemente sim, em função dela começar lá atrás, né? A Revolução Francesa foi toda proporcionada pela maçonaria, o lema da maçonaria foi o lema da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, por exemplo, a própria independência do Brasil foi proclamada por um maçom, Dom Pedro I. Ele era maçom? Era maçom. A maçonaria é mundial, né? Sim. Hoje em dia tem mais de 6 milhões, é isso? Maçons no mundo todo? É imensurável. É imensurável. Entendi. Então, estava comentando sobre o Brasil, por exemplo. Nós começamos a atuar com a vinda da família imperial para o Brasil e tudo. Então, o patriarca da independência, José Bonifácio, foi o tutor, era grão-mestre, fez de Dom Pedro um maçom, um grande maçom, e deveria ser até vinculado isso à história didática dos estudos das escolas, né? Que a maçonaria ela só se efetivou assim, efetivamente à vista do público no dia 7 de setembro, mas ela foi proclamada em agosto numa loja maçônica. Então, e como é que acontecem essas reuniões nas lojas maçônicas? Qual é a diferença? Uma loja maçônica, um templo maçônico, que vocês chamam de lojas maçônicas, lugares onde se reúnem, não é exatamente uma loja, né? Não, a loja é mais para disfarçar o ambiente de reunião, né? Então, pode ser loja, pode ser oficina. Então, vamos nos reunir na oficina ou na loja para que não tenha essa conotação para alguns ainda que são reuniões conhecem, secretas. Então, gente, tá vendo? por isso tem segredo, tem segredo. Que desde a Idade Média vem se falando numa reunião de pedreiros, maçom, em francês é pedreiros, né? Então, uma reunião de pedreiros, onde poderia ser, né? Então, num salão? Não, é numa loja ou numa oficina,
onde as Começou pessoas com eles. se reúnem, né? Nós até agora estamos falando sobre maçonaria simbólica, né? Onde a gente estuda vários simbolismos, né? Eu já entro nesse aspecto do chakra, né? Simbolismo, por exemplo, quando você sabe qual é o símbolo da maçonaria? É um esquadro e um compasso, né? Com um G no meio, né? Então, isso é uma das coisas que a gente estuda lá dentro, né? Os graus simbólicos são 3. Aprendiz, companheiro e mestre. E neles nós estudamos os utensílios, certo? Estudamos também outros aspectos da idoneidade, da moral, do caráter ilibado. Então isso tudo é estudado para que a gente possa fazer aquilo que falamos na primeira parte da entrevista, que é aperfeiçoar os costumes. É uma escola também, né? Isso, na verdade é uma escola. Agora, entrando na parte filosófica, que são outros graus, que vai do grau 4 ao grau 33, né, que é o grau máximo da filosofia, da maçonaria filosófica, né, onde a gente estuda várias outras coisas, né? Analisando sobre esse prisma do chakra, nós estamos falando da mulher, informalmente e tal. Porque né? lembra que eu te contei lá no salão, uma loucura, as mulheres, os maçons não deixam as mulheres irem nas reuniões e começou uma história. Olha, sabe? Mulheres, a gente ouve muito isso de mulher não entra porque não sabe guardar segredo, mulher não entra porque isso e aquilo, né? Tem a seguinte definição de mulher em mente, né? A mulher é um ser superior, isso eu não tenho dúvida alguma. Ela tem, e aí entrando sobre o aspecto de chakras, ela tem chakras maiores e melhores do que o homem, o ser humano feminino. Os chakras da mulher, eu vejo em você, são chakras que vibram mais intensamente e em coloração diferente da que eu e todo homem Viu, vibram. equipe? Ó, todos os meninos aqui, viram? Só tem homem aqui. Está lotado de gente aqui, valeu, só tem valeu. homem. Sintam-se inferiores, assim como eu, né? Tem 2 coisas que eu preciso falar para você, Sula. A abertura ela é composta de alguns rituais, né? O primeiro e fundamental ritual, a abertura de um livro da lei. O livro da lei é um livro sagrado e que fica num pedestal. Fica bem no epicentro da loja, certo? Ali, simbolicamente, sai uma escada, uma escada que a gente chama de escada de Jacó, onde tem todas as graduações científicas para você atingir o 7º céu. No livro da lei, ao abrir, e aí vem o que é um livro da lei. No mundo ocidental, no mundo cristão, se abre a Bíblia, certo? No mundo oriental, em alguns países, se abre o Corão, Sim. ou o Torá, que é o Velho Testamento, certo? Então, todos esses livros que eu citei creem num ser superior, certo? Então, esse livro está aberto e sem ele não existe reunião maçônica, certo? Então tem que ter um livro, ou ler uma surata do Corão, ou ler um tópico do Torá, ou ler um salmo, no caso, por exemplo, na reunião de aprendiz é lido o Salmo 133, que começa com o bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E assim vai. E nessa leitura já está emanando algumas vibrações que estão circulando pela loja. E aí é onde eu quero chegar. Se a loja tiver com chakras de diferentes colorações e vibrações, certo? É melhor que a pessoa não esteja na reunião, porque a reunião não flui. Bom, onde é que entram as mulheres, certo? Tendo uma vibração
superior àquela que está em loja, certo? A reunião pode eventualmente não fluir também, entendeu? Porque as vibrações não são homogêneas, elas são heterogêneas. É daí a minha conclusão. É possível e é muito lógico pensar que haja, sei que há, mas que haja a aceitação de lojas femininas, onde os chakras possam vibrar de uma maneira homogênea. É essa mensagem que eu quero para a gente terminar. Samir, muito obrigado pela explicação. Sula, você é sempre bem-vinda. Você é uma maçona, não é isso que você falou para mim? Maçoa. Maçoa. Não, eu não. Isso foi a Gata, eu não. Ah, tá. Então, a Sula é uma maçom sem ter beca e avental. Ela é maçom na amplitude do termo. Você nos representa, Sula. Obrigado. Muito obrigada. É isso que o planeta precisa, uma mensagem da maçonaria para o planeta, para terminar. Eu autorizo a colocar meu e-mail, para quem tiver dúvidas, vamos continuar conversando sobre isso. Certo. Vocês podem colocar meu e-mail sem problema nenhum. Mas olha, tenham muito juízo com relação a esse aspecto de maçonaria fake. Creiam, não se faz nada que possa denegrir o ser humano, muito pelo contrário. A nossa maior missão é alavancar o que já existe dentro de nós. Nós nascemos puros. A sociedade vai nos corrompendo, né? E a ideia é justamente, de alguma maneira, nos precaver contra esses males que o meio ambiente nos causa, para que a gente possa proteger, de alguma maneira, o nosso semelhante. Então, todos estão convidados a conhecer melhor o que é a maçonaria, por meu intermédio, por intermédio de bons maçons. Eu tenho certeza que, assim como eu, todos estarão de portas abertas. Isso mesmo. Yes. Valeu, doutor. Obrigada. Esta pergunta é da Sofia. Gata, descobri que meu namorado está saindo com 2 amigas minhas, mesmo estando comigo. O que eu faço? Que cachorro? Manda castrar? Castra. Miau.